Olá, pessoal, eu sou a Vilma Amaral, sou palestrante, sou mentora de mulheres, escritora e apresentadora desse podcast Além da Palavra. E hoje eu estou aqui com duas maravilhosas, Andresa Mazing e também a Priscila Vale. E elas vão se apresentar aqui também, porque hoje a gente vai falar de um assunto super importante e relevante. Nós estamos em setembro e se comemora Setembro Amarelo, né? E é de suma importância que a gente fale desses assuntos aqui hoje. Você, Andresa, se apresente aí. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É muito importante falar desse assunto aqui, estar com vocês. Muito obrigada. Então, eu sou psicóloga clínica, atendo presencial, online, né? Trabalho na terapia cognitiva comportamental e faço avaliação neuropsicológica também. Eu sou Priscila Vale, psicóloga clínica, atendo adolescentes e adultos, online e presencial. Eu tenho um enfoque também com a dependência em qualquer grau, química, de alimentação, dependência, vícios na internet, qualquer tipo de vícios. E falar do Setembro Amarelo é muito importante porque tanto a ansiedade como a depressão são questões sérias e são questões perigosas que acontecem com todos nós, mas que nós não percebemos as nuances dessas doenças. E para começar, então, eu queria que vocês me explicassem, gente, de forma simples. A gente sempre tem dúvidas, né? Mas de forma simples. Vamos começar com um tema que é assim, unânime, né? Acho que parece que todo mundo está passando por isso. Ansiedade. Me fala, eu quero ouvir de cada uma o ponto de vista aí, né? De forma simples, o que é a ansiedade? Então, a ansiedade, as pessoas geralmente fazem uma confusão, acham que é um vilão, né? Então, é muito comum no consultório, acredito que a Priscila também passa por isso, né? Os pacientes chegam e falam, eu quero me livrar da ansiedade, eu quero não sentir isso. E, na verdade, não nos livramos da ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção, assim como tristeza, alegria, medo. Então, todos nós vamos sentir ansiosos, né? Então, não tem como se livrar dela. Tem estratégias para a gente lidar com as consequências que ela traz no nosso organismo. Então, para ficar mais claro, assim, mais didático, vamos pensar, Vilma. Se você estiver numa mata, visualizar uma cobra perto de você, o que você faz? Andresa, não tem jeito. Eu acho que eu vou sair correndo. Eu vou sair correndo. Sim. E por que você vai sair correndo? Porque eu tenho medo, é. Exatamente. Então, o que acontece nesse exemplo? Você vai visualizar o perigo, então, imediatamente, o seu cérebro entende que existe uma ameaça ali, porque cobra é perigosa, existe, né, tem veneno. Então, vai ter pensamentos assim, estou em perigo, estou sozinha, essa cobra vai me atacar, eu vou morrer. Então, vários pensamentos que geram um sistema no nosso organismo de luta ou fuga. Então, no seu caso, você fugiu da situação, correu. Em outras situações, a pessoa vai tentar lidar com aquela situação. Então, ela vai fazer o quê? Vai enfrentar. Tentar afastar a cobra de alguma maneira, matar ela, fazer algo do tipo. Né? Então, esse sistema de luta ou fuga, ele acontece por causa do nosso sistema mesmo. E os sintomas físicos são coração acelerado, taquicardia, sudorese, né, e uma energia, e aí a gente fica muito agitado, e são as mesmas reações que a gente tem no momento que a gente está ansioso e não existe um perigo. Então, vamos dar outro exemplo. Você está na sua casa sentada no seu sofá, e aí você começa a ficar muito ansiosa, começa a sentir, né, uma respiração mais curta, o coração acelerado, e você não está entendendo por que você está ansiosa, você não está no momento de perigo. Mas o perigo está no seu pensamento. Você pode estar pensando várias situações de perigo ali, preocupado com uma prova que você precisa de fazer, uma entrevista de emprego, né? Isso acontece muito com quem vai tirar carteira, né? Exatamente. Por exemplo, carteira de motorista, aí a pessoa já entra. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora, fazer até uma parte aqui. Não estava no script aqui, não. Pode falar. Eu tenho um verdadeiro pânico, pavor, fobia, eu não sei quais os nomes eu dou, com a tal da barata. Porque ela não precisa nem simular que vai me atacar. Só dela existir e até ela morta.
ela me causa um medo absurdo, que eu não sei explicar. Tem tratamento? Tem. Essa é uma fobia específica, né? Uma fobia específica de barata, que está dentro dos transtornos ansiosos. Então, tem tratamento, sim. Pode buscar ajuda. Ai, que bom. E você, Priscila? Fala pra gente um pouquinho sobre ansiedade. A ansiedade é uma resposta, uma reação que nós temos com algo futuro. Quando não é com medo iminente, né? Como a Sim. Andressa deu o exemplo aqui, que a gente já sente o pavor, né? Só de pensar. A ansiedade, ela é uma resposta a algo futuro. A ansiedade não é um mal, ela é necessária para nós nos organizarmos para os eventos futuros. Vou fazer uma viagem, então eu preciso arrumar a mala, comprar as roupas, comprar passagem, organizar tudo para eu sair. Então, a ansiedade ela me ajuda para me organizar para os eventos futuros. O problema, quando nós usamos a ansiedade, é de maneira que atrapalha a nossa rotina diária. Quando você não consegue mais dormir, não consegue se alimentar, não consegue estudar, não consegue viver sua rotina diária devido a algo futuro que vai acontecer. E é um medo iminente que pode ser que vá acontecer. Às vezes nem irá acontecer, mas o seu coração acelera, você se prepara para ataque ou fuga, e aquilo é só no seu pensamento. Aí são os nossos vilões. O nosso pensamento, muitas vezes, é quem nos adoece. Nossa, gente, eu tô assim, tô chocada aqui, porque eu acho que eu me vi em algumas situações aí, né? E isso me fala exemplos aí de ansiedade, gente. Então, vamos pensar numa situação. Geralmente, a ansiedade que a gente fala que é normal, né, seria quando nós estamos sendo testados, estamos sob pressão. Então, vai realizar uma prova, uma entrevista de emprego, vai tirar uma carteira de habilitação. Então, naturalmente, já é esperado você sentir ansiedade. Mas, quando essa ansiedade, esses sintomas, eles vêm e não existe um perigo, seu cérebro não identificou um perigo ali, então já é considerado uma ansiedade patológica. É isso que eu ia perguntar. Quando que a ansiedade se torna patológica? Quando ela traz prejuízos. Vou dar um exemplo. Eu tive uma paciente que ela, ao fazer o trajeto dela da casa para o trabalho, gerava muito sofrimento. Do tipo, ela tinha que fazer esse trajeto de metrô. Ela entrava no metrô, todo mundo aqui conhece, faz trajeto, metrô, carro, né? Ônibus. Então, é algo normal, que todo mundo faz. E aí, ela visualizava as janelas fechadas e, nesse momento, ela começava a pensar, vou ficar sem ar, não vou respirar, eu vou passar mal, todo mundo vai me olhar, ninguém vai me socorrer, eu vou morrer. Então, os pensamentos é uma espiral que vai escalando e gerando esse sentimento e essas reações. Por quê? Porque o cérebro está identificando ali um perigo, uma ameaça. E aí ele traz essas reações para você ter aquela reação de luta ou fuga. E no caso dela, quando abria a porta, em qual que fosse a estação, ela descia. E aí ela precisava se recompor, se recuperar, e depois ela retornava para o metrô até fazer o trajeto dela. Então, era muito sofrido para ela. Então, é um exemplo para você entender que não é uma ansiedade normal, que você vai lá, faz a prova e passa aquele estado ansioso. É uma ansiedade que ela permanece, ela é frequente. E não existe um perigo aparente, né? Ninguém nunca morreu entrando dentro de um metrô, estando ele cheio, estando ele vazio, né? As janelas fechadas e tal. Então, é um pensamento que ela tem de perigo e o corpo responde da mesma maneira. A neurociência explica muito bem isso. As áreas do cérebro que são ativadas quando você está diante de um perigo real são as mesmas que são ativadas quando você está pensando em um perigo. Entendi. Você, Priscila? Então, o pensamento ele é tão forte quanto a situação real. Quando você pensa, esse exemplo dessa paciente, ela pensava que ia morrer, que ia ficar sem ar, que ninguém ia salvar ela, e aí é como se aquilo fosse realidade. Então, ela soa, o coração acelera, as pupilas dilatam, porque é quando você está com medo, você ataca ou você foge. E o corpo, ele sente tudo e libera os hormônios, libera a adrenalina.
para você fugir Uhum. ou para você se proteger. E isso faz muito mal, porque não tem fim. Como está no pensamento, vai se repetindo e só piora. O problema da saúde mental é que a saúde mental é coisa simples, mas se nós não tratamos, se nós fugimos, se nós ignoramos, né, nós achamos que vai passar. Só que a saúde mental não passa. A saúde mental ela vai em escalando. espiral, vai aumentando os prejuízos físicos e emocionais na nossa vida. Entendi. E o que que uma pessoa pode fazer no dia a dia para tentar conseguir um controle dessa ansiedade? O que que uma pessoa leiga, ela já tem esses sintomas, o que que ela pode fazer no dia a dia ali dela, na rotina dela? Primeiro, identificar se a ansiedade tem uma lógica. Eu vou viajar, estou ansiosa. Eu vou fazer uma prova, estou ansiosa. Vou tirar minha carteira, estou ansiosa. Se é um medo real, nós vamos buscar o tratamento, nos acalmar. Vamos buscar nos acalmar. Seja com chá, seja com terapia, seja com academia, andar de bicicleta, ler um livro. Tudo você vai utilizar a seu favor. Segundo, se o medo não for real, o medo está na nossa cabeça. Eu vou morrer, minha mãe vai morrer, alguém que eu amo vai morrer. Vai acontecer uma tragédia, o Brasil vai entrar em colapso. Se o medo não acontece, não é algo real, é algo que a gente tem um medo, então a maneira de agir é procurando os profissionais. Não tem como você agir sozinho. E existe a respiração, a meditação, né? Cada um na sua religião aí vai ter o seu momento de respiração, de calma, de seu contato com o sagrado. E você precisa buscar um profissional para compreender de onde vem aqueles sintomas. Porque de onde vem tanto medo, de que trauma vem esse medo, como eu vou fazer com esse medo. É algo que eu preciso saber me conhecer para eu agir. Né, Andressa? Exatamente. É igual a Priscila falou. Então, a gente busca alguns recursos. Mas, quando a gente percebe que esses sintomas estão muito agudos, que a gente está buscando esse recurso e nada está funcionando, então é o momento de procurar um profissional, porque já está escalando esses pensamentos, né? Está gerando um desconforto. Mas tem algumas coisas do dia a dia que ajudam. Atividade física ajuda muito. Sim. Geralmente, as pessoas ansiosas, elas têm a tendência de ter uma desorganização, porque é fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue completar as tarefas. Então, uma rotina e um planejamento ajuda muito a diminuir a ansiedade. Olha. Porque as pessoas que são ansiosas, elas têm a tendência de ter o controle, querer ter o controle sobre as coisas. E o maior medo é o medo do erro. Então, quando os ansiosos, né, têm um planejamento e uma rotina, isso faz eles terem uma sensação de segurança e aí eles diminuem automaticamente essas respostas da ansiedade. Isso ajuda bastante. Sim, quando a pessoa, então, ela gosta de se organizar e ela tem buscado isso na casa dela, se organizar, manter tudo organizado, é um ponto positivo, então, para ela lidar com a ansiedade. Muito positivo. Porque ela já sabe o próximo passo, né? Ela Sim. já sabe o que ela vai fazer. Entendi. Isso organiza externamente e internamente também. Esse fluxo de pensamentos acelerado, isso ajuda bastante. Que bom, né, gente? Atitude. Isso não vire um toque. Que às vezes lava, limpa. Não pode ser não é sobre isso, né? É sobre manter organizado. Uma rotina tranquila. Saudável, né? Sim. Ótimo, isso mesmo. Organiza demais, atrapalha até ele de viver, né? Exatamente, né? Porque tem gente que vive só para cuidar de casa, né? E às vezes se esquece, né? De cuidar de si. Entra em colapso quando alguém pisa, né, no chão que limpou, aí vira aquela coisa, né? Então, mas eu tenho uma outra pergunta para fazer para vocês. Depressão tem cura? Tem tratamento, porque a depressão é uma memória também que o cérebro teve. É um distúrbio mental, é um problema de saúde que o nosso organismo enfrenta devido a questões de saúde, de idade, questões de perdas. Nós, quando trabalhamos demais, aquilo também pode deprimir. E
se a ansiedade não é tratada, ela pode trazer a depressão. Elas estão ligadas. Então, tá dentro daquele aspiral, é isso? Tá. Que vocês falaram? Dentro do aspiral que não é não é Lia, tô tratado. aprendendo. Esse podcast é demais. Então, vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta. Você quer falar um pouquinho, André? Eu queria complementar. Por favor. A depressão, ela sendo tratada, em alguns casos a gente tem a remissão total dos sintomas. Geralmente, quando o paciente chega na primeira sessão, a gente faz uma avaliação do estado emocional dele, para saber se ele tem ansiedade, depressão, em qual grau que está isso, né? Então, nós temos 4 graus aí, que é leve, mínimo, moderado e grave. Então, se o paciente ele consegue identificar alguns sintomas, no início ele chega assim no leve, é mais fácil de ser tratado e mais rápido, assim como qualquer, né, tratamento dentro da saúde, da área da saúde. Então, se ele chega já num momento assim moderado para grave, então vai ser mais demorado, mais difícil. Eu tive um paciente que ele chegou em sessão, né? E aí, quando eu apliquei o teste nele, ele já estava num estado moderado, quase grave. E os sintomas bem graves, atrapalhando mesmo o dia a dia dele. E aí eu perguntei ele quando que ele percebeu que iniciou esses sintomas. E aí ele falou, vou te ser bem sincero, tem uns 3 anos que eu estou sofrendo. Busquei vários recursos, custei para chegar aqui, relutei muito, né, para entender que eu não estava bem. E aí até eu trouxe esse retorno para ele, né? Eu falei, olha, existem esses 4 graus aqui. Se você tivesse chegado, que bom que você chegou, né? É importante. Mas se você tivesse chegado, estava no modo leve, o tratamento seria mais rápido, mais tranquilo. E hoje, talvez, você estaria com a remissão desses sintomas, estaria bem melhor. Mas que bom que você chegou, nós vamos trabalhar a partir de agora. Mas esse é um exemplo para a gente entender que, quando a gente não está sentindo bem, a gente não está funcional, então vamos buscar ajuda. Não deixar passar, porque vai escalando, né? Priscila falou aí, vai escalando, vai aumentando e chega, né, um transtorno mais grave, um caso mais grave. E como, Vilma, que a gente pode observar se nós estamos ou ansiosos ou com depressão? Nós, né, Andresa, vamos observar como anda o nosso sono. Se a gente consegue dormir a noite toda, se toda hora a gente acorda, ou se a gente não dorme, se a gente tem insônia. Isso são sinais. Como anda o apetite? Eu estou alimentando muito, 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 ou não, estou sem apetites? As coisas que eu gostava, eu não quero mais. Gostava de ir no cinema, não gosto mais. Queria estar gostava de ir em eventos e não tenho ânimo mais. E isso já são sinais de ansiedade grave e depressão. Certo? Nossa. Então, isso todos nós podemos observar. Como nós estamos. Nós temos que olhar para nós. Se esse paciente tivesse admitido que ele já não estava legal e tido humildade de buscar ajuda, porque nós precisamos dos outros. Todos nós precisamos uns dos outros. Então, a gente tem que se conhecer e tem que ser humilde também para poder procurar ajuda. Sim. Meninas, vamos... Pode concluir. A gente fala que é tipo um analgésico, né? Estamos com dor de cabeça, vai tomando um remedinho ali, vai tentando mascarar aquela dor, em vez de procurar um neurologista, fazer uns exames, buscar saber o que está acontecendo. Na saúde mental é a mesma coisa. As pessoas vão buscando recursos para lidar com a situação. E aí elas buscam mesmo, né? Psiquiatria, psicologia, terapia, geralmente quando elas percebem que já não estão dando conta mais, já não estão funcionais. Legal. Vamos esclarecer alguns mitos aqui. Depressão. Quem tem depressão está sempre chorando, gente? Não. Esse é um mito, né? As pessoas geralmente acreditam que as pessoas deprimidas sempre estão tristes, sempre estão isoladas, mas existe alguns casos de pacientes que conseguem mascarar muito bem os sintomas. É como se eles vestissem uma máscara social, assim, né? Quando eles estão fora de casa, eles são extrovertidos, trabalham naturalmente, faz tudo o dia a dia, e quando chega em casa, eles tiram essa máscara, não quer ver ninguém e se reclua, né? Então, tem pessoas que estão do nosso lado e a gente às vezes não percebe, mas estão no quadro depressivo. E por isso que a gente tem essa campanha, né, de Setembro Amarelo, que acontece muito.
o índice vai só aumentando de suicídio no país. Então, às vezes, é muito comum um paciente, né, tentou contra a vida, né, cometeu suicídio, e as pessoas falam assim: nossa, mas era uma pessoa tão feliz, tão alegre, né, não dava sinal de nada, ninguém percebeu nada. Então, geralmente, estava no quadro depressivo, mas conseguiu mascarar aí, durante um período, né, esses sintomas e ninguém percebeu. Tem pessoas que até dizem assim, depressão é frescura, né? Mas definitivamente não é, né, gente? Não A é. gente concorda que Depressão é gravíssimo, é uma doença que qualquer pessoa pode ter. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, Priscila, até os animais têm depressão. é mesmo, Sim. Priscila. Fala um pouquinho sobre isso. Queria que vocês falassem sobre criança, gente. Porque a gente tem a ideia que criança não pensa em nada, não tem boleto para pagar. Criança é bem comum, né? Criança está sempre alegre. Quando que a gente pode identificar a depressão na criança? Eu acho que muitos pais, muitas, né, mães aqui têm interesse em saber sobre isso. Uhum. A depressão é uma doença que ela afeta o ser humano de maneira integral, biológico, psicológico, social e espiritual. O ser humano, ele pode faltar vitamina, hormônio, ele pode ter os seus genitores tiveram depressão no parto, no pós-parto, faltou alguma vitamina ou algum hormônio. Então é biológico, é físico. E aí a criança já nasce, né, com essa depressão. Quadros de alcoolismo, quadros de dependência química. Quando a família tem esse histórico nos genitores, isso pode vir com a criança. O emocional são as perdas, a falta de sentido, a falta de motivação. Quando você não tem um ambiente positivo, o ambiente ele é negativo. Você não presta para nada, não. É muito crítica em cima de uma criança ou do adolescente. Qualquer um, né? Qualquer um, Qualquer até um uma árvore, sente. até uma planta. Se você critica e joga em cima dela veneno, né, que são essas palavras ruins, né, ela vai se entristecer, né? Ela vai responder de maneira triste. E o social é isso, quando você não tem um reconhecimento, você passou uma frustração, de repente você tinha um poder aquisitivo e aquilo se desmoronou. As perdas, né, de parentes, de lugares que você morava, não mora mais. Depressão, ela vem com novas fases de vida. A pessoa casou, não tem mais a casa dos pais. Ela agora é adolescente, ela perdeu a infância. Ela agora é adulto, ela não é criança. Todas as fases a gente perde para ganhar. Então, isso pode trazer depressão. E a parte espiritual é da busca de sentido. Para que eu nasci? Para que eu estou aqui nessa terra? Isso também pode trazer. Porque a gente não encontra um propósito. Você faz tudo, tem tudo, já se desenvolveu, mas o propósito ainda não sabe. Aí isso também tem que ser levado em conta. Por isso que qualquer pessoa pode desenvolver depressão. Há muitos anos atrás, eu me lembro que eu conversando com a Andresa, você me falou que você estava fazendo um estudo, não sei se uma especialização ou um estudo, sobre o luto na infância. Sim, foi. Fala um pouquinho sobre isso. Aquilo me emocionou. Sim. Sabe? Eu não me esqueço disso, dessa conversa, porque eu fui para casa assim, eu nunca tinha parado para pensar sobre como uma criança vê, né, esse processo, como que ela passa por isso. Você pode falar para a gente, Andresa? Sim. Primeiro, eu gostaria de complementar o que a Priscila trouxe sobre as crianças. Então, geralmente é uma dúvida recorrente, né? Eu também atendo o público infantil. Então, eu sempre sinalizo para as mães assim, quando a criança começar a demonstrar em casa. Então, vamos supor, ansiedade. Quando a criança começa a roer unha, começa a mastigar gelo, começa a se movimentar muito, o desempenho da escola diminui, né? O fator escolar, né? O aprendizado da escolar é o que sinaliza para a gente que a criança não está bem, né? Emocionalmente. E aí a mãe já entende, né? Que está acontecendo com a criança algo ali. Então, é bom buscar ajuda.
No caso, depressão, a criança fica mais deprimida, ela tem algumas falas muito negativas. Ninguém gosta de mim, ninguém brinca comigo, né? Se prefere meu irmão do que eu, né? A criança começa a não querer brincar, não querer socializar com outras crianças, o rendimento escolar também cai. Então, quando a criança começa a dar esses sinais, é o momento de buscar ajuda, fazer uma avaliação. Legal. É muito, muito importante a gente observar essas questões, né? Porque às vezes a gente não percebe isso nas crianças e é de suma importância, né? Eu já fiquei assim muito feliz de saber que tem terapia. Gente, eu tenho um medo absurdo de barata. Eu não quero conviver com isso. É real. A bichinha tá lá e eu morrendo aqui, sabe? Não é normal. Eu não consigo, sabe? É algo que me domina. Então é algo que eu quero tratar. Sabe? E foi muito importante, né? E a gente vai conversando e vai vendo a importância desde o início, né? E tratar logo no início, né? Perceber, diagnosticar, né? Aí fazer o exame aí para ver como que, a partir daquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, né? Exatamente. Aquele que a gente identifica que pode ser. A partir daí, quando eu vou procurar um profissional, meninas? Então, primeiro eu vou concluir a pergunta que você me falou para eu não me perder do luto. Então, as crianças, o trabalho que eu fiz foi de conclusão de curso, né, que foi sobre o luto na infância, que é uma pergunta que eu tinha desde sempre, quando mais nova, assim, participei de algumas situações, né, que a criança estava no velório e os adultos ficaram perdidos, não sabiam o que fazer com aquela criança. Então, eu comecei a estudar para pesquisar, entender como que a gente deve lidar com essa criança. Então, uns pontos de curiosidade, que geralmente as pessoas perguntam também. Sempre explicar para a criança, dentro do que ela entende, o entendimento dela dentro daquela fase que ela tem, sobre a morte. Então, explicar que a pessoa faleceu, que ela não vai voltar, né? Dentro do que a criança, assim, dentro da idade dela, que ela vai entender ali. E aí, perguntar para essa criança se ela quer ir fazer uma despedida, mas se essa pessoa não vai estar mais viva, ela está lá, né? Se essa criança sinalizar, eu quero participar do velório, eu quero ver como que é. Então, não negar isso para a criança, deixar participar. Porque um ritual que nós temos, né, de despedida, que é importante para todo mundo, e vai ser importante para aquela criança também entender. E, geralmente, as crianças que são muito pequenas, aí a gente não leva. Por quê? Porque a criança ela ainda não sabe entender o que é a morte é irreversível. Então, ela acha que é igual desenho animado, né? O personagem caiu, morreu, levantou, ressuscitou e continua. Então, super-heróis, né? Morre, ressuscita. Nunca morre, né? Então, quando é muito pequenininho, eles não entendem. Aí, nesse caso, é bom, né, não levar, deixar com uma pessoa de confiança. Mas de 6 anos em diante, 6 anos para cima, eles já têm um entendimento que a morte é irreversível, que não tem como voltar, e aí pode levar, né? Porque vai ser bom para essa criança elaborar o luto, assim como nós adultos também. Muito legal. A gente aprende muito, né? E são coisas que às vezes a gente não percebe, né? Olha que a importância disso. Foi muito bom, viu, Andresa? Porque eu creio que muitas famílias assistindo esse podcast vão ter atitudes diferentes, né? Vão ter um norte aí de como lidar nesse momento, né? Que é um momento difícil, todo mundo fica perdido. E é uma dúvida, assim, as pessoas sempre perguntam, Andresa, faleceu um parente, o que eu faço? Leva a criança, não leva? O que eu falo com ela? Deixo com alguém? Os adultos estão no meio daquela dor ali, eles também não sabem como transmitir isso para a criança, como fazer com a criança. Exatamente. Falando em dor, você falou uma coisa muito interessante. A Priscila, gente, ela junto comigo também, ela é coautora do livro A Dor que Sinto. Mostra o livro aí, Priscila. E o capítulo da Priscila é muito interessante. Priscila, fala um pouquinho sobre o capítulo do seu livro, por favor. Eu sou psicóloga clínica e trabalho com a dor. Só que, como pessoa, também eu tenho a minha dor, né? E nós somos 27 autoras que falam da sua própria dor. Dor e da cura da dor, né? E da cura da dor. Que é o mais importante. Sim. O meu capítulo é sobre a dor nas mãos de Deus vira propósito. Porque através da dor que eu tive, eu consigo hoje trabalhar com mulheres, com adultos, com jovens, sobre a questão de perdão, de superar, né?
esses problemas que a gente enfrenta na infância, na adolescência. E se vocês quiserem adquirir o livro, vocês podem entrar no Instagram, né, Vilma? E adquirir. Você vai ser bastante edificado e vai ver que para cada dor existe a cura, existe um propósito, existe uma superação a acontecer. E se você não consegue superar a sua dor escrevendo, você pode superar a sua dor falando, você pode superar a sua dor com arte. São diversas maneiras que nós podemos superar a nossa dor. Então, que você tenha coragem de se curar, de se olhar, de se amar, se cuidar e trabalhar suas questões pessoais, suas questões de propósito de vida. E é esse recado que eu tenho para nós nessa tarde. Ai, que lindo. Já Além da palavra, né? Já adquiri o meu, ainda não li, mas vou ler. Eu adquiri recentemente. Ótimo. Mesmo. Andresa, você quer falar um pouquinho da clínica? Sim. Quer falar? Aliás, você atende onde, Priscila? Hoje você atende? Se Sim. você atende particular, a gente vai deixar o seu contato, né? Sim. Atendo particular, individual. A partir de 13 anos já faço atendimento. Adolescentes, jovens, mulheres, homens. E também com enfoque em dependência química, vícios, pessoas que querem se libertar, né, da dependência, seja dependência química, seja dependência emocional. Tem vários tipos de dependência, tem, né? Dependência de os comedores, dependência de internet, dependência de vícios de maneira geral. Ok? Então, eu atendo presencial e online. É só entrar no meu Instagram e entrar em contato. Bacana Okay? demais. E você, Andresa? Então, eu também atendo online, presencial, o público infantil, adulto. Sou neuropsicóloga, faço avaliação neuropsicológica também, né? E o foco meu é a terapia cognitiva comportamental, então trabalho também com todas essas demandas aí da Priscila, né, Priscila? Então, precisando também, pode me chamar lá no Instagram. Que coisa boa! Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, mas eu não vou parar por aqui, não. Eu tenho uma última pergunta que eu sempre faço, sabe? Porque onde tem mulher, tem resoluções, tem questões. E a autoestima? Vamos falar assim, rapidinho. Só Como que você lida com a autoestima, Andresa? Autoestima... Como que você lida quando você está com baixo autoestima? Você fala comigo no pessoal ou em consultório com o paciente? Não, Andresa. Eu lido. Então, geralmente as mulheres têm muita questão de autoestima ligado à parte física, né? Uhum. Então, é lógico que a gente sempre associa, né? Vou arrumar um cabelo, vou fazer minha unha, vou me sentir bem, vou comprar uma roupa nova, né? E lidar com isso. Mas o que eu sempre acho mais importante é a gente fazer uma autorreflexão, né? Assim, o que a gente precisa de trabalhar, o que a gente precisa de melhorar. E o que a gente tem de qualidade, né? Que a gente precisa potencializar. Eu brinco com meus pacientes que eu falo assim, se a gente nos tratasse, se a gente tratasse um amigo como a gente nos trata, a gente não teria nenhum amigo. Por quê? Porque Forte isso, hein? Um amigo, você vai lá, você Andresa, acolhe. repete isso. Repete olhando ali, ó. Então, eu falo, né, que lá no consultório eu brinco com meus pacientes e falo com eles assim: se a gente se tratasse se a gente tratasse os nossos amigos como a gente nos trata, a gente não teria nenhum amigo. Por quê? Porque quando a gente tem um amigo que está precisando de ajuda, né, que está com alguma dificuldade, a gente acolhe, não, vai dar tudo certo, a gente confia nele, a gente motiva. Mas quando se trata de nós mesmos, a gente tem pensamentos, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, não vai dar certo, né? Então, isso está muito ligado à autoestima, às falas, os pensamentos, como que a gente nos trata mesmo. Eu acho que a autoestima está mais ligado a isso. O interno
Lógico que o externo funciona bem, ajuda, né? Elogios, né? Tá bonita, arrumou o cabelo, fez a unha. Colar bonito, comprou colar. Mas o mais importante é o interno, a gente tem que estar Legal. bem. Isso mesmo. E você, Priscila? Para terminar... A autoestima é aquilo que eu penso de mim, né? E aí, eu tinha uma baixa autoestima, porque quando eu recebi um elogio, eu não acreditava naqueles elogios que eu recebia. E eu fui trabalhando autoconhecimento, faço terapia desde o curso de psicologia, né? Que a gente tem que fazer, a gente tem que se conhecer. E aí eu fui me conhecendo, estou me conhecendo, né, Vilma e Andressa? É um processo. Porque isso é um processo, nunca termina. E agora eu acredito nos elogios, eu mesmo faço elogio. A gente precisa muito trabalhar compaixão, autocompaixão. A gente precisa ser generoso conosco. E eu sou generosa comigo. Mesmo não se tratar bem. Mesmo tendo falhas e defeitos, eu sou generosa. O que eu quero, que eu não gosto e tem como melhorar, eu tento melhorar. Valorizar o que tem, né? Porque o negócio não é o que você não tem. Como eu valorizo o que eu tenho. Esse que é o meu segredo, viu? Eu tento valorizar o que eu tenho e focar nisso. E se achar feia de vez em quando, não faz mal para ninguém. É bom que a gente vai se arrumar. Tenta melhorar. Né? Vai se arrumar, mas... Aí a beleza é muito relativa, né? A beleza, igual ela falou, a gente pode se arrumar. A beleza está também muito nos olhos de quem vê, né? Porque senão a gente começa a receber palavras aí que não nos edificam, né? Que não melhoram em nada. Sim. E eu costumo dizer que, para mim, a autoestima, nesse processo aí, eu tenho sido generosa comigo, sabe? Porque, às vezes, a gente é cruel. A Andressa falou... Tá se tratando bem agora, tô, né, Tô melhorando. Isso está sendo bom. Quando tá difícil, eu vou lá e compro um colar. Muito bem. Eu brinquei outro dia, fiz um post falando que um colar levanta a minha autoestima. Mas é sobre isso, não tem umas coisinhas que melhoram a gente, né? Então, a gente tem que se valorizar, né? E se gostar mais, a partir do momento que a gente começa a valorizar esses pontos positivos, e aquilo que está de negativo a gente tenta melhorar e tenta entender também, porque ninguém é perfeito. Então, e nem sempre o perfeito quer dizer que o que você não tem, não quer dizer que você tem falha de perfeição aí, não. Exato. Né? De jeito nenhum. Um último recado, Vilma. Se você tem pessoas que só te deixam para baixo, te criticam o tempo inteiro e só falam os seus defeitos, se afaste dessas pessoas. Porque nós precisamos de pessoas que agregam saúde, agregam beleza, agregam autoestima, né? Te motiva. Que agregam motivação. Não pessoas que só jogam a gente para baixo. Então, boas companhias ajudam na autoestima e ajudam na ansiedade. Exatamente. Meninas, foi um prazer falar com vocês. Eu estou, assim, amando apresentar esse podcast Além da Palavra, porque ele é muito além da palavra, né? Tem conhecimento, mas tem, assim, uma carga de afetividade, né? São conhecimentos que nos fazem bem, que mudam a nossa história, o nosso caminho, né? Nos dá uma nova rotina, uma direção mais assertiva para os nossos dias aí que já são tão pesados. Então, me dá a mão aqui. Foi um prazer estar com você. Prazer é nosso. Vale, Andressa. E vamos juntos aí no podcast Além da Palavra. Prazer é nosso.